Olá, nessa aula 8, nós vamos procurar sedimentar conceitos informados nas duas últimas aulas numa aula bônus, uma aula extra, né? Nós vamos falar um pouco de fontes lineares, ou seja, não tem nada a ver com pinball a princípio, é uma coisa genérica de eletrônica. E nós vamos falar também um pouquinho da fonte de alimentação das antigas máquinas LPD System 3. São máquinas que têm dois displays para cada jogador, né? E máquinas que têm três displays para cada jogador. Máquinas da LTD que têm quatro displays, ou seja, que permitem quatro jogadores ao mesmo tempo, não incluem nessa fonte. É uma versão mais moderna, uma versão mais aprimorada, né? Vamos começar aqui com. Hum, Como sempre, né, eu gosto muito de colocar as referências bibliográficas, ou seja, onde você pode conseguir mais informações e onde eu tirei as imagens, as minhas informações, né? Isso é muito bom até por uma questão de justiça, para prestigiar o trabalho dos outros, né? Nada sai do zero, né? A gente sempre aprende com o outro, a gente está sempre aprendendo com o outro. A nossa função na Terra é, da nossa contribuição, melhorar um pouco a informação para que o próximo consiga ter mais informação que a gente possua, né? Também produza e assim a sociedade avança, né? As duas obras que eu recomendo, você consegue na internet, né? Não sei se está legalizado esse PDF, não confesso que eu não sei, não posso afirmar, mas existe na internet essa versão, né? É, da Nath no Semicondutor, o Manual de Reguladores de Tensão, né? De 1980, né? E da Texas Instruments tem quase o mesmo nome, só que é The Voltage Regulator Handbook, de 77. Né? Então, são duas excelentes obras que eu recomendo se tiver acesso ao meio físico, ao livro físico. É muito bom ter isso na sua estante. Né? Bom, antes de qualquer coisa, vamos relembrar que existem em fontes lineares, fontes que trabalham retificando senoide a 60 Hz ou a 50 Hz, no caso da Europa, né? É, elas possuem basicamente três tipos de retificadores, tá? Nós temos o retificador simples, que é um monofásico, né, de meia onda, ou seja, nós temos um diodo, temos uma carga aqui representada por esse resistor, né? Nós temos esse transformador com um enrolamento só, né? Quando chega à fase positiva, o diodo conduz, a corrente passa e alimenta a carga. Quando inverte, ou seja, aqui está negativo e aqui está positivo, o diodo abre e não deixa passar a corrente. Com isso, nós temos uma corrente contínua pulsativa, né, de meia onda. É o circuito mais simples possível, mais barato possível que você pode ter. Né? A segunda opção vem da época das válvulas. Né? Da época das válvulas não existiam diodos de silício, não existiam semicondutores, né? Como nós conhecemos hoje. Existia, durante um tempo, os retificadores de selênio, mas eram muito ruins e caros. Então, o grosso antigamente era usado o retificador a válvula, né, equipamento de consumo. E válvula era muito caro, como é até hoje. Então, saía mais barato você usar duas válvulas e construir um transformador com derivação central do que fazer um transformador simples, mas usar quatro válvulas. Nessa configuração, você usa duas válvulas somente, então você economiza horrores se você tiver uma fonte valvulada. Se for uma fonte por semicondutor, hoje em dia isso aqui perdeu um pouco de sentido para fontes senoidais de baixa frequência. Porque, por incrível que pareça, é mais barato comprar mais dois diodos hoje em dia do que parar o enrolamento do transformador, tirar a derivação, reiniciar o transformador e fabricar o transformador com center tape, né? Bom, nesse caso você tem um terminal central, que é o comum, né? Que vai para a carga, e você tem dois caminhos de retorno, né? Aqui você tem a fase positiva, aqui você tem a fase invertida. De forma que, quando aqui está a fase positiva, esse diodo conduz e alimenta a carga.
Quando aqui está a fase positiva, aqui está a fase negativa. Então, esse diodo aqui está cortado. Quando aqui inverte, ou seja, aqui vira a fase negativa, aqui começa a vir a fase positiva, e esse diodo conduz. Então, você tem um retificador de onda completa, ou seja, a onda, ao invés de ser espaçada como no primeiro, né, ela fica constante, né? A onda completa foi retificada por meio desses dois diodos, né? Então, isso aqui é a configuração chamada configuração com transformador com center tape. Tape, desculpa. Tape é fita em inglês, center tape. A outra configuração possível é essa com 4 diodos, né? Você tem a carga, novamente, você tem um ponto em comum, que em nenhum momento está ligado diretamente ao transformador, né? Quando aqui é positivo, esse diodo conduz, alimenta a carga e retorna por esse diodo aqui, porque aqui vai estar negativo, então esse diodo aqui conduz. Então o fluxo de corrente é esse aqui, corrente convencional, né? Positivo para negativo. Quando esse aqui está positivo, esse diodo aqui corta, porque esse aqui está positivo, mas esse aqui conduz. A corrente circula por aqui, passa pela carga novamente e retorna por esse diodo aqui, porque aqui vai estar positivo em relação a esse ponto aqui. Ok? Então você também tem uma corrente retificada pulsativa, né? Nas fontes da Taito e da LTD, nós vemos essas duas configurações. Essa configuração aqui não vemos mais. Tá? Bom, passada a retificação, você tem a filtragem por meio de capacitor, né? E você tem a tensão de entrada não regulada, né? O elemento regulador linear, né? Ou seja, que não é fonte chaveada, ele trabalha com basicamente esses 4 blocos, que vêm lá de trás da teoria de controles que se aprende na faculdade, né? Você tem o elemento de controle, né? Que é efetivamente o que reduz a tensão na saída, né? Que a saída tem uma tensão regulada. Então, o princípio é sempre diminuir a tensão da entrada. Entra, sei lá, 10 volts, sai 5 aqui. Esses 5 volts aqui é a margem de manobra, é controlado por esse elemento. Se a tensão subir aqui, ele aumenta a queda de tensão aqui, mantendo essa tensão constante. Do mesmo modo, se a tensão aqui cair um pouco, né, tipo, digamos, 9 volts, ele diminui a queda de tensão aqui para 4 volts, no caso, né, 9 menos 4, 5 volts, e mantém essa tensão aqui constante em 5 volts. E como é que ele faz isso? Bom, isso aí, como eu falei, vem de teoria de controles. Ele pega uma amostra da saída, ele pega uma amostra da saída e compara com uma referência. Pode ser um diodo Zener, pode ser um circuito integrado que gere uma referência de tensão. Ele vai comparar essa amostra aqui com essa referência. Se essa tensão aqui tender a subir, o comparador detecta e atua no elemento de controle diminuindo. Do mesmo modo, se essa tensão aqui tender a cair, vai chegar essa informação no comparador e ele vai atuar no elemento de controle, fazendo a tensão subir, ou seja, mantendo em 5 volts, né? Repara que isso também funciona para controles industriais. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma válvula reguladora de pressão, né? Entra 10 kg de pressão, 10 kg por centímetro quadrado de pressão aqui, sai 5 kg por centímetro quadrado de pressão aqui. Então aqui você tem um elemento regulador de pressão. Como é que ele faz? Ele monitora a pressão da saída, se está tendo 5 kg por centímetro quadrado como desejado, e compara com uma referência. Normalmente a referência é direta ou indiretamente a pressão de uma mola, né? E essa comparação vai gerar a atuação do elemento de controle. Mesma coisa, no fundo é a mesma coisa, né? Só muda que aqui nós temos elementos eletrônicos, né? E eu estou dando um exemplo de um controle puramente mecânico, né? Bom, reguladores de tensão lineares, vocês já viram que você tem uma entrada, uma saída, né? Aquele regulador clássico, 7800, e um ponto em comum, né? Esse ponto em comum normalmente fica ligado à entrada negativa, ele fica ligado aqui, né? Por quê? Porque a referência dele de saída, aqueles 5 volts de saída, no caso, né, é baseado entre esse pino e esse pino aqui. Então, se esse pino aqui tiver em terra, aqui vai ter eternamente 5 volts, ok? Se você subir um pouco esse pino, você também vai subir um pouco essa tensão aqui. Por quê? Porque a tensão que importa, ó, é a tensão entre esse pino e esse. Por isso que aqui está tensão de saída regulada. O que está regulado realmente é essa diferença de potencial aqui.
Nesse arranjo, que você coloca um resistor R1 e um resistor R2, você consegue levar a tensão aqui, consequentemente, você vai levar a tensão daqui para cá, ou seja, a tensão Vout. É exatamente essa configuração que foi feita lá na fonte lógica com o LM323. Não sei se vocês se lembram. Se não lembra, volta a aula lá, fonte lógica, tem um circuito igualzinho a esse aqui. Bom, se o que importa é a tensão entre esse pino comum e esse pino de saída aqui, você pode colocar o quê? Um trimpote, um resistor variável, e você terá o quê? Uma tensão de saída ajustável. Você pode controlar essa tensão de saída dentro de uma faixa de valores, né? Se você, por exemplo, colocar esse resistor, ajustar esse potenciômetro para cá, você vai ter 0 ohm aqui. E a referência aqui vai ser referência de terra. Então, na saída você vai ter 5 ohm, 5 volts. À medida que você aumenta a resistência aqui, você vai subir essa tensão aqui e essa tensão VO vai subir também. É uma forma de você ter uma tensão ajustável. Bom, esses reguladores 7800, 7805, 7812, eles são para 1 ampere, né? Eles suportam uma corrente ó, I0 e output, né? De até 1 ampere. Se você quiser mais, existem certos arranjos que o fabricante disponibiliza para vocês. Um desses é esse aqui. Você coloca um transistor PNP de potência, a corrente, ele vai ficar inicialmente cortado, é como se não existisse um circuito, e a corrente vai fluir da entrada, passa por esse resistor de 3 ohms, entra no regulador e sai regulado aqui, né? À medida que a corrente aumenta, essa tensão aqui, nesse resistor, essa diferença de potencial vai aumentar. Quando ela chegar a 0,6 volts, esse transistor vai começar a conduzir. Quando ela chegar a 0,6 volts, a junção base-emissor é polarizada diretamente e este transistor começa a conduzir. Então, a corrente que vinha exclusivamente de dentro do CI, era essa IQ1, que depois virou IO, uma parte dela vai começar a circular por fora, ó, por aqui. Então, você consegue correntes maiores que 3 amperes, maiores que 1 ampere na saída. Nesse caso, você tem 3 ohms, 0,6 volts, você precisa de 0, V sobre R, 0,6 sobre 3 vai dar 0,2. Então, a partir de 200 miliamperes, esse transistor aqui começa a conduzir e a tensão aqui não passa de 200 miliamperes. Tudo que exceder 200 miliamperes vai passar por esse transformador, por esse transistor de desvio, certo? Por quê? 0,6 volts, que é a tensão base emissor, divididos por 3 ohms, significa 0,2 ohms, 2 amperes, né? Ou seja, 200 miliamperes. Aqui é a outra configuração que a Fairchild deu como opção, que aparece na fonte lógica. Não sei se vocês se lembram, isso aqui é a fonte negativa, isso aqui está na fonte box. Quando chega na fonte lógica, você tem o capacitor de filtro e tem essa configuração, onde a saída, o pino 3, é aterrada. A saída positiva da fonte entra no pino 1, o pino 3, que é a saída é aterrada, e o pino comum é ligado aonde? Na parte negativa da fonte. Essa junção aqui, isso foi erro do datasheet, tá? Isso aqui não existe esse cruzamento aqui. Esse passa para cá, esse passa para cá, sem se encontrarem. Então, a tensão negativa sai daqui, chega no transformador, no capacitor, e vai para o pino 2, né? Faz sentido? É muito louco, né? Mas se você pensar que o que está regulado é a tensão entre a saída e o comum, como nós já falamos lá atrás, significa que a tensão entre terra e esse ponto comum aqui vai ser sempre 5 volts. Se o mais 5 volts está no terra, o que você vai ter na saída é o quê? Menos 5 volts regulado. Então, isso aqui, você pode ver que a Titan não inventou nada. Ela pegou circuitos que já existiam no mercado, circuitos que funcionavam, e o que ela fez não foi nenhuma aberração, não. Foi uma solução de engenharia bem inteligente.
Provavelmente, ou ele não tinha facilidade de achar o 7905 no mercado brasileiro na época, ou era bem mais barato o 7805 que o 7905. Aí ela optou pelo circuito aqui, ó, 7805, regulando é, em 5 volts negativos, né? Bom, visto esses circuitos comuns, vamos falar agora da fonte da LTD, né? System 3, né? É uma fonte mais simples que a Taito, que é da Taito. O projeto da LTD era mais simples que a da Taito, System 3. A fonte box e a fonte lógica era uma coisa só. Não tem esse conceito de fonte box e fonte lógica separada. Era tudo fonte, ok? E quais são as principais tensões que nós temos na LTD? Nós temos 6 volts AC para as lâmpadas decorativas. Lembra? Aquelas lâmpadas que estão sempre iluminadas, que iluminam o vidro da cabeça, que ilumina o jogo de uma forma geral para atrair clientes, né? Então é igual da Taito. Eles mandam 6 volts, 6,3 volts para as lâmpadas decorativas. Igual da Taito. 40 volts contínuos para os solenoides, para as bobinas. A tensão é um pouco maior que a da Taito. Consequentemente, a corrente que a bobina precisa é menor, né? Então a bobina consome menos corrente, porém a tensão é maior. A bobina da LTD dessa série System 3 pelo menos trabalha com 40 volts, ok? 6,4 volts contínuos para lâmpadas comandadas da LTD, sendo que é tensão regulada. Então a tensão regulada é de 6,4 volts DC, uma tensão menor que a da Taito, porque a técnica que ela usa para acender essas lâmpadas comandadas na LTD é diferente, nós vamos ver mais à frente. Nós temos 15 volts DC, que é maior que a da Taito, para acender o display, né? Para acender o placar. Né? E para a CPU nós temos menos 15 volts DC e mais 5 volts DC. Okay? Menos 15 volts DC não é regulado, e são regulados mais 6,4 volts DC, mais 15 volts DC, mais 5 volts DC. Ok? Só para relembrar, solenoide da Taito trabalha com 23 volts, LTD trabalha com 40 volts. Lâmpadas comandadas da Taito trabalha com 24 volts, LTD trabalha com 6,4 volts. Ok? Display da Taito trabalha com 11 volts, LTD trabalha com 15 volts. Ok? A única configuração que a LTD fez que não bate com aqueles exemplos que nós demos é essa configuração aqui, mas não é totalmente estranha, né? Eles colocaram um LM309, que é um regulador de 5 volts, igualzinho ao LM7805, tá? E a tensão aqui é regulada entre V0 e GND, igualzinho é, no 7805. O que eles fizeram para subir um pouquinho a tensão? Colocaram um divisor, ó, com 2 resistores aqui, e subiu um pouquinho a tensão. Para manter essa tensão aqui regulada e, consequentemente, essa tensão regulada, eles colocaram 3 diodos em série. Então, você colocou um diodo aqui em série, outro diodo aqui em série, outro diodo aqui em série. Então, você gasta 0,6 mais 0,6, 1,2 mais 0,6, 1,8. Mais os 5 volts aqui, que é regulado. Então, você tem 1,8 mais 5 volts, você tem 6,8 volts aqui. 0,6, 0,6, 1,2. Mais 0,6, 1,8. 1,8 mais 5, 6,8 aqui. Né? Essa fonte aqui, de 6,4 volts, das lâmpadas comandadas, elas consomem mais de 1 ampere. Então, qual foi a solução que a LTD deu? Foi uma solução também bastante comum, porém diferente daquelas do manual. Ele colocou a saída do regulador acionando a base de um 2N3055, do nosso querido 2N3055. Então, o grosso da corrente passa por fora do regulador, ó, passa por aqui, chega aqui. Uma pequena parte da corrente que é a corrente de base é que vai ser regulada, né? Aqui nós vimos que temos 6,8 volts, só que daqui para cá tem uma queda de base para emissor, tem uma queda de 0,6 volts. Então, teoricamente, seria 6,4, né? Valores aproximados, desculpa, 6,2, valores aproximados. Eles colocaram como 6,4 nominais.
Mas se você considerar 0,6 em cada diodo desses, seria 0,6,2. Se você considerar cada um diodo como 0,7 volts, tem autores que consideram 0,7 volts, você teria 0,7, 1,4, 2,1, mais 5, 7,1 volts aqui, menos 0,7, 6,4. Exatamente aqui. Então, no exemplo, estão considerando que aqui tem 0,7 volts de queda, né? Vamos agora ver o esquema. Esse aqui é o esquema da fonte da LTD, né? Vamos falar muito sobre ela. Agora que a gente já avançou, não precisa falar tanto, né? Você tem um transformador com derivação, mas aí você pode selecionar para trabalhar com tensão mais baixa. Então, se a tensão aqui na entrada for menos que 110 volts, você pode desconectar esse pino e ligar aqui, desconectar esse fio e ligar aqui, e ele vai trabalhar com tensões mais baixas. Se a tensão for mais alta, de 110 a 127 volts, você pode deixar a configuração desse jeito mesmo, né? E aqui você tem uma chave seletora banal de 110 a 220 volts, é aquela chave que coloca os enrolamentos em paralelo se for 110 volts, coloca os enrolamentos em série se for 220 volts. É uma chave comum, né? Aqui nós temos as fontes da saída, né? Vamos por de baixo para cima. Daqui para baixo você vê que não tem retificação, então uma tensão de saída AC. Então é tensão para as lâmpadas decorativas, né? Aqui você tem um retificador de onda completa, mas com dois diodos e center tap, gerando 40 volts, que vai para onde? Para as solenoides, para as bobinas. Diferente da Taito, a LTD colocou um capacitor aqui para filtrar, ok? Você tem também é, o, um retificador também de onda completa, um center tap, regulado por uma configuração igual àquelas que nós vimos no datasheet, né, na apresentação, no PowerPoint. Inclusive o resistor é o mesmo valor, então a gente pode crer que a partir de 200 miliamperes, esse transistor conduz e desvia a corrente, né, aliviando o aquecimento desse LM309. Aqui ele fez o mesmo sistema de divisor resistivo, só que ele colocou um Zener, né? Então, esse Zener é um Zener de em torno de 10 volts, mais 5 volts entre o pino 3 e 2, então você tem os 15 volts que vão para o display, para iluminar o display de LED dos placares, né? Então é uma configuração também que não é estranha, basta ver os datasheets, está tudo lá, né? Aqui você tem a fonte de 5 volts, essa aqui está bem clássica, está igualzinho o datasheet, ó, chip 2955, um transistor PNP, né? Um resistor, o mesmo resistor de 3 ohms. Então, exatamente, a partir de 200 miliamperes, esse transistor aqui começa a conduzir e ele fornece 5 volts regulados até 3 amperes, né? Aqui nós temos aproveitando os enrolamentos, temos uma fonte de tensão negativa, que gera menos 15 volts não regulados, né? Só passa o capacitor menos 15 volts não regulados, que vai lá para a CPU, e o mais 5 volts que vai para a CPU. Esses mais 15 volts vai para o display, esse 6,3 volts alternado vai para as lâmpadas decorativas, 40 volts vai para os solenoides. E aqui você tem 6,4 volts para onde? Para onde? Para as lâmpadas comandadas. Então você pode ver que é uma fonte bem simples, a fonte da LTD, tudo com regulador linear, não tem nada chaveado, em configurações consagradas de circuitos, né? Bom, é isso que eu tinha que passar até agora. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula.